Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Miriam? Tudo bem e você, Jaqueline? Tudo ótimo. Ah, que legal. Fui sua psicóloga, né? A gente se reencontrando aqui na live. Que legal. Então vamos lá, vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar, né, Miriam? Que as pessoas estão chegando, né? Sim, Já... estou tentando ajustar aqui a altura da minha câmera. Só um instante. isso é... Agora é o momento dos ajustes. Sim! Ah, agora acho que ficou ótimo. Eu Prontinho. acho que a gente fica sem fone mesmo, né? Você É, acha? sem fone. Eu tô sem fone. Deixa eu mandar pro pessoal aqui. Peraí, Ju. Eu acho que tem um negocinho aqui. Mandar para todo mundo, entrando. Ah, sim, vou convidar também aqui. Convide aí. Passando aqui. Olha que deu certo, né? Da forma que nós planejamos aqui. Sim, Que bom. prontinho. Mas pronto. Botando um filtrozinho. Isso aí. Com filtro ou E sem você? filtro? Não, bota com filtro, fica legal. Com filtro. Dá um mood, né? Assim, Dá, um dá, ambiente dá um nojo, dá mais um. quentinho. É, deixa eu botar mais assim. Então, apesar de hoje ser sexta-feira, é um dia que a gente vai trabalhar em muitas questões da saúde mental, junto com a arte, né? Uhum. Lorena, oi Loreninha, deixa eu dar um oi aqui para ela. Como é que faz para assinar? Eu tô aprendendo aqui também, todo mundo, como é que faz? Eu Que também legal. sei, é a minha A gente primeira tá- live, nós estamos gente. aqui aprendendo, tá, gente? Com a primeira live que eu né, fui lá, dei uma avaliada como fazer, e a Miriam aqui, minha convidada, né? Boa noite para todo mundo, quem for chegando, né? Isso aí. Então vamos lá, vamos esperar um pouquinho, só para. Vamos. Como é que foi seu dia hoje, Miriam? Conta aí um Foi pouco da sua muito experiência aí com suas, interessante. suas alunas. Hoje é o meu dia de domingo, né? Vamos dizer assim. É, Porque como eu dou que legal. aula sábado e domingo, Uhum. eu não tenho final de semana. Então eu aproveitei o dia de hoje para poder visitar uma plantação de uvas Olha, que que aqui legal. perto, que é um local que eu estou querendo levar as alunas para fazer uma aula. Opa, já estou dentro como aluna. É, acho que vai ser muito legal. A gente está querendo fazer um piquenique no pôr do sol, Olha, com pintura de paisagem das uvas, né? É uma plantação, né? Então é um uhum. vinhedo, assim, não é aquela onde você produz o vinho em si, onde você produz as uvas, né? Tem a plantação lá de uvas. É muito legal, o lugar é lindo, Onde maravilhoso. que é? Fica pouco depois da Ceilândia, vai ter ali Águas Bradlândia, Lindas de Bradlândia. Goiás, um pouquinho Uhum. depois, né? Que legal. Então é bem perto de Brasília e eu estou bastante animada. Hoje eu fui lá visitar, ver como é que eles são e tudo para poder a gente estar fechando. Mas as uvas ainda estão verdes, então vai demorar um pouquinho até ela chegar no ponto do pintor, né? Então é um Ah, projeto que a gente vai começar a lançar em breve e provavelmente a nossa visita lá será no final de julho, né? entendi. Tem um É, tempinho ainda para a gente se programar. e é isso, o artista ele faz toda uma programação de roteiro a partir desse olhar, né, subjetivo para alcançar as pessoas dentro dessa, como é que se diz, desse olhar criativo para que alcance o interno, que é a questão da arte, né, Sim. nesse sentido. Então, vamos começar aqui, né, a nossa questão da saúde mental e a arte, esse bate-papo. Conforme as pessoas forem chegando, nós continuaremos aí o tema. Bom, a arte e a saúde mental, elas estão muito interligadas, né, já faz há muito tempo, tem várias aí comprovações. Uma foi a psiquiatra Nice,
que tem até o filme, teve, né, a exposição dela no CCBB, no Centro Cultural de Brasília, agora em fevereiro. Ela usou a arte-terapia para salvar os doentes de transtornos mentais, né, há muitos anos atrás, que o tratamento era com eletrochoque, tratamento severo. Então, ela criou, né, um ateliê dentro do Hospital Dom Pedro, lá no Rio de Janeiro, mostrando que a arte ela era uma reintegração social, acesso à inconsciência, à consciência das pessoas naquele momento, mesmo dentro do transtorno, porque eram transtornos mentais muito severos, né, como a esquizofrenia, entre outros, além desse acesso a esse inconsciente, né, que quando nós conversamos aquele dia do café, onde nós falamos de Jung. Jung não foi um artista, mas ele desenvolveu os arquétipos dentro dos seus estudos como forma de oficializar esse inconsciente, né, que ele transcende. E a arte, ela traz todo esse significado a partir da pintura aleatória. Eu falo para as pessoas, tenta olhar, interpretar a essência do artista, né, porque numa tela de um quadro está lá a essência dele, e dentro desses fatores é onde, com a saúde mental, gera vários benefícios, né? E uma delas é essa reintegração social, porque a gente hoje em dia está numa epidemia de isolamento ainda, pós-pandemia. Segundo a OMS, as pessoas estão mais conectadas virtualmente do que presencialmente. Então, o seu projeto foi um projeto que eu achei muito bom, muito fantástico, dessa reintegração social, dessa conexão, a partir da aquarela, porque eu, como aluna, aprendi que a aquarela ela é extremamente exigente, né? Ela não te deixa ali você dominar, você tem que respeitar o ritmo dela, né? Porque, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa de perfil ansioso, né? Então, ali eu percebi que através do traçado, da pintura que você tem, que ali favorecer dos modelos que você colocou naquele dia, como é que é o nome da flor? Só para eu lembrar, Miriam, você lembra? Cor Foi isso, da flor. foi Acho da que flor? foi da flor. Então, eu Eu acho percebi. que você fez a. Então você deve ter feito a trombeta de anjo, né? Isso, bem bonita. E você percebeu que ali, né, naquele momento, você tem que respeitar toda a pintura da aquarela para você não estragar a essência da arte. Com isso, as pessoas estão aqui chegando para nos acompanhar aí, Saúde Mental e Arte caminhando juntas, muita gente chegando. Sejam bem-vindos, gente. Iniciamos agora a nossa live, tá? É Miriam, mais Jaqueline, eu psicóloga, estamos aqui para oferecer tudo de melhor para vocês, nesse sentido de vocês se sentirem pertencidas nesse encontro sexta-feira à noite, tá? Que temos muito a transbordar conhecimento para vocês. Mas eu gostaria de ouvir, Miriam, de saber a sua história, porque todo sucesso tem uma história antes, toda mudança de profissão tem uma escolha, né? E a sua escolha dentro da sua história foi muito bonita. Eu gostaria de conhecer o que levou você a se tornar uma artista, além de ser empresária, jornalista, o que te levou para o caminho da arte. Eu sou publicitária, né? E eu Ah, abri uma agência de marketing lá em 2016. uhum, Foi uma fase que a gente estava vivendo, eu e meu marido, né? A gente estava vivendo um momento de transição dos dois lados, né? Ele uhum, estava fechando uma empresa de engenharia e eu estava abrindo uma empresa de propaganda e marketing para trabalhar na minha profissão, porque aqui em Brasília, né, a gente vivencia muito aquela pressão do você tem que estudar para concurso, você tem que prestar uhum, concurso, né? E a gente ainda estava pegando aquele finzinho dos booms do concurso. Então eu passei alguns anos da minha vida, eu desperdicei alguns anos da minha vida naquela tentativa de vamos estudar para concurso, passar em algum concurso, e a gente sabe, né, os concursos estão cada vez mais exigentes, cada vez mais difíceis, e o público do concurso também está cada vez mais profissional, né? Eles uhum, assim, eles fazem anos, né? São 3 anos, 4 anos, 5 anos estudando para passar no concurso. E ainda tem aquela questão, né? Eu vou trabalhar com o serviço público, mas vou trabalhar com o quê? Né? Então, se for dentro da minha uhum, profissão, ainda tem menos vagas, né? uhum, Então, você tem uma ou duas vagas no máximo, e às vezes você fica com aquele dilema: vou trabalhar com algo que eu não gosto, uhum. né? Em troca da segurança, né, que o concurso Estabilidade, oferece. né?
a Uhum. estabilidade e tudo mais. Então, o vislumbre de uma vida financeiramente boa, por um lado, e por outro lado, é aquela questão do eu será que eu vou trabalhar com algo que eu gosto e vou ser feliz Uhum. ou não, né? Então, isso é muito interessante porque depois de passar por esse dilema, eu percebi que existem várias outras opções, Uhum. né? Assim como muitas, eu não segui por esse caminho, né? Eu fui para o caminho de empreender, de abrir Uhum. a minha agência, né? Mas muitas mulheres foram para o caminho do concurso e hoje se veem, né, estáveis, porém, né, não muito felizes ali, porque não tem, de repente, um hobby ou uma atividade que faça sentido para elas, que Uhum. traga prazer, né, que traga, né, ali um momento que ela possa se conectar com ela mesma, né? E Sim. aí, nessa loucura de estar abrindo uma empresa nova e do outro lado tá fechando outra, né? Nós vivemos um 2017 assim muito contido, Uhum. né? Foi um ano assim para gente que foi muito difícil, né? E eu trabalhei demais e eu não conseguia dar conta de todas aquelas pressões que estavam ali, né? Porque você falou da questão do teu perfil ansioso, mas eu sou também assim ansiosa. Mas eu me cobrava muito, ainda mais eu sou capricorniana com lua em virgem, né? Então pensa Uhum. assim, a Sim. exigência da exigência da exigência. Ainda São cresci dois com uma bem avó, exigentes. Uhum. ainda cresci com uma avó que dizia assim, faça bem feito para não ter que fazer de novo. E eu tinha Uhum. muito medo de errar, eu tinha muito medo de falhar, eu tinha muito medo de não conseguir prestar o serviço que os meus clientes estavam contratando. E às vezes eu recebia briefings de madrugada. Eu tinha uma cliente que sempre tirava a madrugada para me mandar briefings. Uhum. E eu recebia as notificações que estava chegando o e-mail. E aí vinham 5, 6 briefings, um atrás do outro. E eu falava Uhum. assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta de tudo isso? E eu tinha que dar, porque agora, né, a gente tinha dois empresários, um com uma empresa fechada e outro com uma empresa aberta, assim, né? Uhum. E eu tinha Sim. que dar conta de tudo. E aí, um belo dia, eu, eu finalmente consegui uma pessoa para me ajudar na agência, né, remotamente também. Uhum. E aí fui, né, comemorar aquela pequena pausa que eu tive, né? A gente pensa assim, que serviço público tem todos aqueles pontos, mas tem muitos prós, né? Um deles é esse, você não fica com a faca no pescoço o tempo inteiro, né? Então empreender é Uhum. muito sacrificante. Desafiador. Desafiador. Bem desafiador. E aí um dia eu soltei um pouco assim, eu falei, ai, que bom. Agora ele vai cuidar disso daqui para mim, porque eu fazia tudo. Na agência eu fazia todo o atendimento e fazia toda a parte de criação e toda a arte, tudo, Uhum. tudo, tudo. A Uhum. gestão, tudo, texto, tudo, né? E aí foi quando eu comecei a perceber os sintomas, né? Que eu ainda não tinha, assim, me atentado. E aí eu Uhum. tive uma crise de pânico. Uhum. Assim, eu estava vivendo para o trabalho, eu estava em função do trabalho, eu estava dando todo o meu máximo ali, eu estava querendo ser perfeita em tudo, eu estava, enfim. A perfeição te aprisionou. Sim, eu estava presa, exatamente. Uhum. Eu brinco até que era eu presa ao invés de Entendi. empresa, né? Eu Isso. presa. Eu não tinha final de semana, não tinha nada assim. Uhum. Foi assim durante um bom tempo. É claro que no começo é sempre mais difícil, né? Quando a gente começa a empreender, ainda mais quando você está descapitalizado, é bem mais complicado, mas também, né? Você não vai ter outra opção, então você tem que passar por essa fase, né? Então eu falo assim que Entendi. eu falo para as alunas, olha, quando a gente está enfrentando as dificuldades, né? Quando você constrói o seu caráter, né? Como artista e assim em termos de É a pintura e na vida também resiliência, é né? assim, É a né? questão da Quando a gente, resiliência. Quando a gente lida com o que é adverso, a gente se torna mais resiliente, né? E aí, de fato, você chegou a uma síndrome do pânico que resultou no burnout? sim, só que eu não tinha opção de parar, né? Eu não Uhum. podia parar.
Então, Uhum. um belo dia eu tive 5 crises de pânico numa mesma noite. Eu achei que eu Nossa. fosse morrer. No dia seguinte, eu estava tentando ir na farmácia, olha como eu era ingênua, comprar uma valeriana, um passiflorine, uma coisa assim, Uhum. e eu não conseguia andar. Só a ideia de ter que ir no hospital para ser tratada me causava um pânico que eu, assim, meu coração disparava. E foi Entendi. aí que eu percebi que aquilo que eu achava que era o meu sonho, né, ter a minha empresa, ter a minha, na verdade, estava me matando, né? Uhum. Tava me matando. E aí, num determinado momento, né, tirando esse SOS que teve que entrar ali, porque sim, eu tive que ser medicada, eu tive que passar por toda Uhum. aquela Sim, parte, sim, todo o protocolo. exatamente, né? Tive que ser atendida e tudo, tive que passar uns dias afastada, deixei meu marido no comando da agência, fiquei uma semana por fora, assim, para conseguir me reorganizar internamente. Uhum. E aí um dia, num desses dias que eu estava passando por essa situação muito delicada, eu vi que o meu irmão estava compartilhando no Facebook dele uns desenhos assim de Uhum. retrato. E Olha. aí, e aí eu pensei assim, poxa, isso é tão legal. Eu Uhum. sempre quis saber desenhar. E eu Uhum. tinha esquecido, né? Quando a gente chega na vida adulta, parece que a gente só vive em função de fazer algo que vai dar um Rotina. retorno financeiro para Isso. gente. E a gente Só vive esquece sobre daqueles rotina. sonhos da infância, né? Dos efeitos primários, dos benefícios do que o que traz leveza, né, para o nosso bem-estar junto à nossa saúde mental. Exatamente. Eu tinha deixado isso de lado. Eu falei, gente, como que eu esqueci, né? Que eu queria aprender a desenhar e eu tô aqui com tantos anos e eu não sei desenhar ainda. E o meu irmão sabe. E aí eu falei assim, não, tem que começar a aprender isso. E aí foi aí que eu comecei a perceber que Hum. mesmo ali, né, olhando alguns vídeos no YouTube e tudo mais, que quando eu começava a desenhar, eu ficava muito feliz. Esse é Entende? o sentido da arte, tá? A arte, ela ativa a dopamina no nosso cérebro, que é a sensação de bem-estar. Ela elabora o foco e a atenção seletiva, né? E reduz o estresse, porque a partir do momento que eu estou lidando com o meu inconsciente, junto ao meu silêncio, ela me autorregula. Olha que fantástico que é a arte. É muito incrível. É É muito muito incrível. incrível. Uhum. E eu vinha assim, durante todos esses anos, eu fui usando a arte como uma válvula de escape, Uhum. né, para poder regular com as ansiedades e as pressões que eu passava no meu Isso trabalho. mesmo. Uhum. E eu passei, foram muitas. Eu sou fibromialgica. Então Uhum. teve uma época que eu estava trabalhando demais, eu estava trabalhando muito sentada. Aí um belo dia o meu quadril inflamou. Não. E essa inflamação no meu quadril me custou assim quilos de relaxantes musculares e analgésicos e estavam me prescrevendo já morfina. Então, você entrou no quadro psicossomático, né? Aquilo que a minha mente já não aguentava mais, meu corpo somou. E aí foi somando, somando. E nesse estágio, que é o burnout, tá? Desculpa te interromper, Miriam. Mas aí, nesse estágio, foi quando você puxou a corrente, deixou ir, deixou seguir. Como que foi seguir dessa forma? Já que o seu Poxa, corpo estava, né, demonstrando que não aguentava mais. eu cheguei, eu cheguei à conclusão que eu não ia chegar aos 70 anos, né? Eu falei, gente, eu tô assim com 30 e poucos anos, eu não vou chegar aos 70 anos, eu não vou chegar aos 80 anos, eu vou morrer de dor, ou eu vou ser viciada em morfina, que nem tantos outros são, né? Uhum. E aí foi muito incrível que isso foi em 2019, né? Olha só, abri a empresa em 2016, né? 2017 eu comecei a trabalhar com desenho, 2018 passou, 2019. 2019 foi o ano que a gente teve o começo do Covid, né? Não, foi 2020. Não, Março não, de digo 2020. assim, lá na China, foi quando teve Ah, aquele na final, China, aquele sim, sim, sim. dezembro, que eu É, nem do mês lembro de bem, dezembro, isso. foi em Final de dezembro dezembro. ainda. Isso.
E eu lembro bem que naquela época eu estava comprando já pincéis e coisas, né, lápis e canetas, e até essas canetinhas que a gente hoje usa no Bob Goods, né? Eu Pois é. estava comprando Eu tudo estou com meu naquela kitzinho época. aqui já hoje, já com tudo da arte, depois dessa última aula. Pois é, e aí esses materiais chegaram para mim. E, Uhum. e é incrível como que aquele episódio da pandemia, que foi um episódio tão Agressivo, né? intenso, que botou a gente diante de situações tão extremas, né? O enclausuramento, né? Nós não tínhamos opção mais, era ficar dentro de casa. Para ficar dentro de casa. Eu usei para me empenhar ainda mais em desenhar, me empenhar ainda mais em pintar, me empenhar ainda mais. E aí eu comecei a falar assim: não, eu não quero mais clientes, eu quero menos clientes, eu quero mais paz de espírito. E eu comecei a dormir e acordar. Sabe quando você está apaixonado, você É. dorme e acorda pensando na pessoa? Uhum, Eu estava assim, apaixonada. Eu ainda estou, né? uhum, Porque eu durmo e acordo pensando, eu quero pintar, né? uhum. E aí, nesse ano, a gente iniciou o ano agora, né? Eu tava com um cliente só, porque eu vim assim, não, eu não quero mais clientes, eu não vou procurar mais clientes, vou manter a agência enquanto eu puder manter, porque é aquele medo, né, da gente, eu vou encerrar um Sim, com contrato, ter um certeza. contrato, tipo Uhum, assim, uhum, sem ter nenhum passarinho na mão, né? claro. Então, e aí o meu último cliente saiu, depois de 5 anos, ele saiu no mês de fevereiro, e eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida? E deu um mês, eu já estava botando a aquarela nos cafés e começando esse projeto que foi muito interessante, E né? como Assim, um boom, né? deu E uma como que foi virada total, deu né? uma virada total. Como que foi, assim, criar esse projeto da aquarela, né, Miriam? Junto aos cafés, o que que passou para você nesse planejamento, unir a arte com o ambiente, com o fator de reintegração social, né, e ao mesmo tempo gerar o bem-estar interno nessas pessoas ao se reconectar com outras, ao usar a arte para ter esse bem-estar interno, mentalmente, fisicamente. Sim. Então, no começo eu fiquei um pouco insegura, achando que os cafés não fossem receber muito bem, né? Uhum, Mas depois eu parei para avaliar e vi que alguns outros cafés estavam fazendo, já estavam recebendo esse tipo de evento. Aqui no Brasil, em Brasília pode ser novidade, mas acontece na Argentina, acontece na Europa. Eu tenho alunas que me trazem isso, Miriam, isso já acontece em tal país e tal, uhum, termos aulas em cafés. E é muito legal, porque eu venho dessa parte artística, né? Eu venho de um grupo que se chama Urban Sketchers, né? Da uhum. qual eu inclusive, fiz parte um bom tempo, frequentando os encontros e tudo mais. E a gente se encontra para ir pintar na rua. Que Só que legal. não é com aula, né? A gente vai e cada um faz o seu. Ah, sim. E aí você fica naquela, né? É Uhum. o agora para ver. É muito legal Sim, isso. muito E legal. eventualmente a gente saía dos encontros e ia para os cafés, né? E aí eu participei de uma art trip em 2021, eu acho, por aí, Uhum. que foi quando a gente teve um encontro nacional no Rio de Janeiro. Aproveitei para ir visitar minha família, que eu sou carioca, né? E Uhum. fui para esse encontro. E eu falei, gente, eu quero fazer isso para sempre. Que Tipo, delícia. proporcionar essa experiência para as pessoas, participar dessa experiência, porque para mim me curou demais, sabe? Todas as vezes que eu tô com aquela questão da ansiedade, que eu coloco para Uhum. mim que eu tô com um problema que eu preciso resolver e tudo mais, até o meu marido percebe, fala assim: amor, vai pintar. Senta para pintar Uhum. um pouco, que você fica bem, entende? E, Isso. e aí que eu fui conhecer, né? Posteriormente, você começou a live falando, né, A arte sobre a terapia, né? Que sobre é a a arte terapia. isso, porque a arte terapia, ela tem essa função de gerar esse bem-estar físico e mental. Primeira coisa que acontece com a arte terapia é essa questão do acessar esse inconsciente a partir do seu silêncio, porque exige o quê? Concentração. E aí, como eu falei no início da live, né, gente?
Eu conheci a Miriam, né, no café, fui lá me reintegrar socialmente, né, apreciando a aquarela, mas a aquarela me desafiou no sentido assim, olha, não sou fácil de encarar, você vai ter que driblar essa ansiedade. E assim foi feito, porque ela tem toda uma técnica para você não fazer no seu tempo, mas no tempo dela, junto ao pincel, junto à tinta. Mas essa reintegração interna, junto a esse silêncio, junto a esse nível de concentração, que é o que exige, é o que de fato gera, né, a dopamina junto ao neurotransmissor, que é o que gera o bem-estar, gera autoestima, autoconhecimento, porque eu estou gerando habilidades técnicas, eu sou capaz, né? Fora essa questão interna, intrínseca, que é quando eu estou ali no meu silêncio, estou me percebendo e estou me reintegrando e me autorregulando emocionalmente. Então, a arte-terapia ela já foi criada há muitos anos. Uma que eu coloquei, né, no início da live foi a médica Nice, tanto que tem um filme dela, sugiro aí para vocês. Maravilhoso. Quem representa ela, maravilhoso, é a Glória Pires, o qual ela fez a inclusão da arte-terapia dentro do hospital, no Rio de Janeiro, eu acho que foi Dom Pedro, onde ela criou um ateliê para tratar os doentes mentais, que naquela época o tratamento era com eletrochoques, muito severos, e ela batalhou pelo ateliê ao tratar essas pessoas com transtornos, como forma delas se reintegrarem a partir dessa consciência junto com a reintegração social e autorregulação emocional. Então, hoje, a arte-terapia, ela está sendo reintegradora social, por quê? E aí, por isso que o seu projeto é muito fantástico, Miriam, porque a gente está numa epidemia social, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, tá? As pessoas estão mais isoladas, mais carentes. Nossa, mas a gente não está na pandemia, mas as pessoas estão muito mais virtualmente. Então, os encontros que você tem promovido traz essa reintegração social, traz esse prazer da arte junto esse meu silêncio, essa autorregulação e a satisfação. Porque para mim foi um desafio assim, vamos lá, falando de mim como aluna, tá, gente, não como psicóloga. Quando eu comecei a olhar seus posts e vendo os desenhos que eram finalizados ali, quando você tira foto no final com a sua turma, eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer esse desenho. Mas você sempre posta assim, venha você que não sabe desenhar, né? Pode ter certeza que aqui teremos toda uma técnica para você alcançar. E assim ocorreu. Aí eu achei fantástico e realmente, né? Você tem toda uma estratégia ali dentro do que você planeja, junto ao desenho do encontro, né? E realmente é alcançado. Então, eu realmente achei assim, muito fantástica a sua proposta. Obrigada. Né? E o bem-estar, ela é efetivo. Mas gostaria de te deixar aqui uma pergunta. Como que você percebe a sua turma na hora que está ocorrendo ali a reintegração social, a pintura com aquarela, o que que você vê no olhar das pessoas, né? Isso é muito interessante e acho que isso vai ser tema de várias lives, inclusive, É, que porque bom. eu já até estou mudando, sabe, Jaqueline, a forma como eu abro a turma, né? Uhum, Então, o que que eu percebo ali das alunas? Muitas pessoas, eu acho que 99%, talvez 100% das pessoas sentem incômodo. uhum, É incrível, né? Porque você, primeira coisa que eu escuto é o seguinte: ai, gente, eu tô fazendo isso daqui, eu tô pensando que eu devia estar trabalhando, fazendo isso, aquilo, outro, resolvendo essas e essas, aquelas tarefas, entende? Então, uhum. As assim, pessoas não se a desligam. pessoa não, num primeiro momento, a gente está tão conectado com o trabalho, a gente está tão assim, não se permite, e não só eu, né, no caso, eu passei por isso e quantas outras mulheres estão vivenciando isso agora, né? Uhum, Que estão tão conectadas com o trabalho que elas não se permitem tirar um minuto de lazer para elas, entende? uhum, Então, eu entendo. falo assim, uma outra aluna comentou assim, nossa, mas eu estava vendo os posts de vocês, é um evento, vocês se arrumam, vão com os vestidos bonitos no meio da semana, isso é um luxo. Mas é porque você tem que se cuidar. É o Vem aqui, autocuidado. bota o vestido bonito, entende? Se maqueia, vem Uhum, sozinha, não precisa de amiga. Você pode trazer uma amiga, mas você não precisa de uhum, amiga. Eu tenho muitas alunas que vêm sozinhas e elas uhum. sentam à mesa e elas socializam com outras mulheres e saem ali com amizades, entende? Isso, Então, com assim, certeza. Aí essa é reintegração social, né? faz a reintegração.
social. E algumas pessoas, infelizmente, atravessam ali outras questões, né, que são questões mais profundas, né? Eu tenho me deparado muito com mulheres que são perfeccionistas, que nem eu sou, né? O que eu fui. Hoje eu já digo assim, já não sou mais. Graças a Deus. Entende? Hoje eu já consigo Se lidar com liberou do perfeccionismo, porque o perfeccionismo ele te aprisiona e não te ele. permitir ver o sentido das coisas naturalmente. Exatamente. E eu vejo as mulheres falando assim: ah, eu não gostei da minha pintura. Aí eu falo assim: mas por que que você não gostou da sua pintura? Ah, porque ela não ficou perfeita. Aí eu falo assim, ou senão elas dizem: ah, mas não ficou perfeito, não é pra mim. Entende? E aí eu falo assim: gente, quantas horas a gente está tendo aula? Ah, não tem nem 3 horas, porque a nossa aula Uhum, inteira completa dura 3 horas. uhum. Aí, assim, como que você quer ter uma pintura perfeita em menos de 3 horas, sendo que esse é o seu primeiro contato com a aquarela? Assim, uma pintura, Leonardo da Vinci levou anos Uhum. para concluir Isso. várias de suas obras, Uhum. entende? Todos os outros Todo, artistas levam tudo horas e certinho. horas e horas A para ficar aquilo. repetição, né? A repetição, o fato da repetição, Não, e né? artistas que trabalham com hiperrealismo Uhum. levam, sei lá, Uma vida 200 horas, inteira. ou não, Isso, 80 horas para fazer uma isso, pintura muito bem. facilmente, Uhum. entende? Então, assim, é, é uma ideia de alcançar um nível que é utópico, né? Uhum. Não faz parte da nossa realidade, mas que nós mulheres, por algum motivo, fomos levadas a crer que esse deveria ser o nosso desempenho ao fazer qualquer coisa. Então, mas uma coisa interessante, né? Essa questão do perfeccionismo, como nós conversamos, né? A questão do aprisionamento é uma alta exigência. Parece que eu não me permito falhar e eu já tenho um idealismo que eu preciso fazer tudo perfeitamente. Aqui, às vezes, até é interessante você fazer uma psicoeducação para as pessoas relaxarem. Mas eu vou dar o meu exemplo da sua aula, né? Eu lá fiz a flor toda bonitinha, e aí você falou assim, já que tenta refazer, né? Tenta transportar de novo para o papel algodão e tal. Eu falei, eu não vou refazer, eu vou reaproveitar o que eu já fiz. Por quê? Porque essa questão do perfeccionismo é muito sério. Você aceitar o que você tem para você organizar aquilo visualmente que te alcança e te gera bem-estar. É o que eu Uhum. repasso para as crianças, que as crianças têm essa questão, as crianças perfeccionistas, elas rasgam papel, elas, né, fazem assim com a borracha, ah, não, eu vou virar a folha, eu falo, olha, reaproveita o que você tem. Se não ficar tão bom, não tem problema, é o seu desenho, a sua arte. Né? Eu até brinco com eles, olha, eu só consigo fazer desenho, bonequinho de palitinho, o que importa é a sua satisfação. Não é a perfeição, entendeu? Então, de repente, passar, viu, gente, para vocês, que o importante é a satisfação e qual que é o sentido, porque o sentido não é só, né, eu ir para a aula da Miriam, fazer uma arte terapia com aquarela. O sentido é eu encontrar pessoas, eu conversar, eu treinar minha atenção, eu esvaziar minha mente. Se você é mulher, você está com a mente cheia, que a gente está numa era do burnout feminino, sim, sobrecarga, muitas obrigações. E você se permitiu um encontro como esse, permita-se ir de mente vazia, né? Para você ter ali um momento da mente desligada, para sua concentração vir. Porque Uhum. se eu não desligo minha mente, a minha arte não se desenvolve. O que, que você acha disso, Mi? Ah, com certeza. Eu até falo que assim, gente, pelo amor de Deus, não usem celular, não fique. Quando eu vejo que alguém já pegou o celular e começou a mandar mensagem, eu já mexo na pessoa, falo assim, olha, e aí, como é que tá indo? Tá com alguma Uhum, dúvida? E eu quero que as pessoas desconectem. Eu estava assistindo essa semana, eu vi um lançamento de uma Mercedes, um carro desses conceitos, uhum, que ele é completamente ele é assim digital, né? Então uhum. você tem uma espécie ali de uma tela enorme dentro do carro. Gente, para que eu quero uma televisão dentro do carro se eu tenho uma paisagem maravilhosa lá fora Uhum. para Isso entende? mesmo.
Aí o carro tem luzes para você, de LED, para te fazer uma experiência imersiva. E ele tem um tipo de blackout nas janelas também, que para você isolar do mundo exterior. Eu falei, gente, daqui a pouco as pessoas não estão nem mais olhando pela janela, de tão hiperconectadas que elas estão. Como é que você silencia a mente num jogo hiperconectada, assim, né? né? E é uma coisa tão interessante, porque o maior despertar da arte é a nossa essência, né? E essa questão que você está dando exemplo é uma coisa muito assim, eu gosto de atender criança e adolescentes também têm um pouco esse repertório. Observa como que eles gostam de andar dentro do carro, janela aberta, de apreciar a paisagem, né? Eu geralmente, se meus filhos, pelo menos dentro do meu carro, eles curtem, mãe, eu vou baixar aqui a janela. Por quê? Porque essa satisfação do ar puro, de apreciar o pôr do sol, que é o que está faltando para a gente atualmente, olhar pela janela e ver qual o sentido que te alcança no externo. Esse é do simples que vem a satisfação, Uhum. né? E a gente está numa era tão hiperconectada que a gente está nessa era da epidemia, né, que como eu falei, é social. As pessoas estão mais isoladas do que mais conectadas externamente com o sentido da vida mais simples, que é o caminhar, ir para o encontro de almas como o seu, enfim, né, fazer a diferença Sim, para ter esse sentido sim. interno. E o ferramental, né, da Uhum, arte, porque a arte te permite, né, apreciar uma paisagem com uhum, um olhar já diferente. Porque a partir sim, do momento quando você está fazendo os seus estudos de arte, né? No seu uhum, caso, você estava ali com um propósito na sua aula, no seu uhum, momento, vivenciando a sua uhum. experiência. Mas para quem está querendo buscar algo mais, fala assim, gente, eu gostei desse Profunda, jogo né? de pintar, eu Uhum, gostei de pintar, eu quero continuar pintando. Isso torna é outro alcance, entende? Então, assim, ele muda o nosso olhar sobre como a forma como a uhum, gente vê as uhum, cores, como a forma como a gente enxerga as formas, né? uhum. Eu sempre falo para as alunas, olha, a gente não tem linhas retas na natureza, o que é Isso orgânico não aí. tem linha Uhum, reta. Então, uhum, o nosso cérebro tende a simplificar tudo, né? E ver tudo como uhum, linha reta. Então, eu vou fazer o tronco de uma árvore, eu vou fazer uma linha reta. Não, eu vou fazer ela orgânica. E aí você começa a uhum, perceber que essas falhas, entre aspas, é o que deixa tudo mais bonito e tudo uhum, muito mais interessante. uhum, E aí ela te dá a aquarela, ela tem, né? A gente tem essa questão aí na aula, né? Que a gente conversa, né? uhum, Você tem que saber lidar com o tempo dela, você tem que saber lidar com o tempo do papel, com o tempo da água, e às vezes te exige paciência, você precisa esperar um pouquinho secar, porque você tem que sair de uma técnica molhada para uma técnica seca, então uhum, você tem que esperar um pouquinho, então e ela te disciplina também, porque a partir do momento que você insiste, você começa a provocar o papel de uma forma que ele não vai responder do jeitinho que não você vai quer. responder. Então, Uhum, assim, mas a partir do momento que você decodifica, né? uhum, Porque isso é muito típico da aquarela. É diferente numa pintura a óleo, é diferente numa pintura de guache, é diferente numa pintura acrílica, né? uhum, Mas na aquarela ela é desse jeito. Porém, ela te permite ir com você, né? A aquarela ela consegue ir com você a qualquer lugar no mundo uhum, todo. Então eu não preciso carregar uma tela atrás de mim, eu não preciso carregar uma canva atrás de mim, eu não preciso carregar um estojo enorme de tinta óleo, não preciso carregar solvente, eu posso carregar um pequeno estojinho, né, com três, quatro cores ali no máximo, e um bloco de papel, né, com os pincéis dentro da bolsa e retratar tudo aquilo que eu tô vendo. Então, a partir do momento que você está vivenciando, e aí você se insere no mundo de uma outra forma, né? uhum. Porque você é não só mais o observador daquilo que você está vendo, mas você também está sendo um tradutor para que outras pessoas vejam aquilo que você viu, né? E muito.
Isso é verdade, mas e quando eu não vejo? Eu sinto e transporto para o papel. Como que seria? A transmissão do inconsciente, né? Você vai fazer exatamente. Você vai fazer quando você acha que você não está conseguindo representar aquilo que você quer, tem duas coisas, né? A primeira delas pode ser uma falta de técnica, né? O domínio da técnica que está faltando, e aí é uma questão de estudo, e aí sim é uma questão de repetição. Ah, vou fazer esse exercício aqui e isso vai me ajudar a chegar nesse ponto. Ou senão ela pode ser uma condição emocional, Uhum, entende? Eu tive uma aluna que foi muito interessante o que aconteceu com ela. Ela chegou para mim e falou assim: Miriam, eu estou buscando as aulas para poder entrar num outro estado de espírito, para poder chegar em casa e ficar com os meus filhos. Aí eu perguntei por quê? Ah, porque eu sou criminalista e o meu trabalho me deixa assim, sabe? Eu preciso dissolver essas coisas, porque eu trabalho com coisas muito uhum, pesadas, uhum. né? Olha E o quanto que é aí, interessante a e arte agora, hein? Arte terapia. o que aconteceu? Dissolver, né? Dissolver. E aí, o que que aconteceu com a pintura dela? Uhum, Todo mundo fez a pintura, mas a pintura dela ficou dissolvida. uhum. Ela não conseguiu chegar num ponto pelo menos durante a aula, de dar foco. Então a pintura dela ficou como se tivesse uma câmera toda desfocada, né? Esse é o inconsciente. Esse é o inconsciente trabalhando. Mas ela É o estava inconsciente. dissolvendo o que ela precisava e ela ficou tão Então, é o feliz. inconsciente que ela precisou liberar na sua aula, não indo totalmente para as diretrizes da aquarela, né? É. Nesse sentido, eu estou falando aqui porque eu vou pegar o que você acabou de falar, é o estojo, o pincel, que você falou, né? Você não precisa de muito, não é isso? Não, não E precisa de muito. o papel, né? São as coisas que eu tenho comprado, porque eu também tenho buscado essa parte da arte. E é no momento do silêncio, como nós conversamos, né? O silêncio, ele te faz te reorganizar e concentrar, e a arte, ela possibilita isso. Sim. Então, olha, eu comprei aqui, olha só, né? Os pincéis Ótimo. tem vários ali, mas eu estou só mostrando um, e comprei o papel. Você falou, eu falei, não, tem que mostrar. E a tentação Maravilha. eu vou começar ainda, mas a primeira desafio que eu me lancei foi fazer um desenho do meu avô na varanda, eu até publiquei no Instagram da clínica, Ai, que legal. porque foi aniversário dele e me deu saudade. Eu falei, o que que eu vou conseguir fazer? E foi o que eu consegui, e para mim me deu uma satisfação enorme. Lembrar dessa fotografia da minha infância, Cara, entendeu? e isso que você está falando, uma satisfação enorme. Uhum, Para a gente que conclui uma pintura, né? uhum, Ou qualquer tipo de arte, não é só uma pintura, mas se você quiser fazer uma escultura, se você quiser uhum. fazer, de Com repente, um argila, né? Eu bordado, tenho essa questão do sensorial, né? Do bordado, tricô. mas ela dá uma satisfação tão poderosa no sentido assim, eu consegui, eu Uhum, criei algo, e uhum, criar algo é tão próximo de Deus, né? Porque Deus, é, ele é o criador absoluto, né? uhum, Então, ele faz com que a gente, né, crie algo também, uhum. né? E é algo que é nosso, e é Da algo que nossa essência. é nossa essência, né? Aí tem gente que é mal-humorada, fala assim: "Ah, mas a minha essência, né, não é tão boa assim, não sei o que". Por Como isso que assim? você tem que desafiar junto-se à arte terapia, porque é uma forma de você se reencontrar nesse silêncio da raiva, Exatamente. né? E é muito legal, é muito legal. Eu tenho alunas assim que às vezes levam as filhas. E às vezes você se depara também diante de algumas dinâmicas, né, de competitividade entre mãe e filha durante a pintura. É mesmo, olha que interessante. Mas assim, Seu olhar é sensível, ó, isso é nota 10. é um olhar. Pois é, a gente fala assim. Eu tive uma aluna que recentemente ela falou assim: Não, o seu tá mais bonito que o meu, mãe, não pode. Aí eu falei assim, gente, mas ela é sua mãe. Se você tem um talento artístico, você herdou dela de alguma forma. Com certeza. Então, assim, a Uhum, vitória dela é a sua vitória também. Vocês não uhum, precisam competir umas com as outras. A gente se depara com questões assim, é muito interessante.
Tem amigas que competem entre si para ver quem é que vai ter a É. pintura mais bonita ou não. Eu falo, gente, Ou desistem, aí essa né, Miriam? Ou desistem, né? Porque às vezes ou na nossa turma, desistem. eu vi, o meu nem ficou bom, eu acho que eu não vou continuar. E eu vi sua postura muito acolhedora. Você falou, não, continua, é assim mesmo, é tentando, a gente alcança. Porque era o olhar comparativo. Você falou uma coisa interessante. Porque eu vi essa pessoa olhando, né? Às vezes para o olhar do lado e falando, eu acho, não sei se eu vou dar conta. Não é? E ali, e ali eu fui uma pessoa que falei, não, você vai dar conta. Você vai dar conta daquilo que for satisfatório para você, não daquilo que tem que ser perfeito dentro de uma imagem, porque às vezes tem isso, né? Você acha, assim, uma pergunta interessante, você leva as imagens, né, as artes já programadas, né? E eu acho interessante porque faz parte de toda a técnica que se aplica. Mas aquela pessoa que se vê na cena, não estou dando conta, não sei se eu vou alcançar, porque como que você acolhe, como que você orienta, e como que você faz essa pessoa sair do perfeccionismo para ela aproveitar o sentido da arte naquele momento e ficar bem emocionalmente, né, mentalmente. É muito difícil, assim. Esse tem sido o meu maior desafio. Por Uhum, isso que eu estou mudando a forma como eu abro as aulas atualmente. Eu já parto do ponto de vista do dizendo para as alunas assim: olha, vai incomodar, entende? uhum, Vai incomodar. uhum, Você pode sentir um incômodo agora. Você pode sentir vontade de pegar o celular. Você pode sentir frustração porque você não está conseguindo fazer o que você quer. Você pode começar a se comparar com outra pessoa e ficar competindo, né? Tudo isso tem algum tipo de relação com algo do seu passado. com certeza, é o efeito primário, né, da infância. É, Ali há e assim, uma questão é da criança, normal. né, que Eu aparece. tento normalizar para Uhum, tranquilizar as pessoas, dizer assim, olha, é normal, mas está tudo bem errar. Porque quando a isso, gente muito bem. começa a errar, e aí foi uma Uhum, coisa que eu falei no começo, né? Quando o artista ele começa a se deparar com um problema e ele começa a solucionar esse problema, e isso começa a uhum, criar a identidade dele como artista também. E o caráter uhum. dele como um artista. É a aceitação, né? E também a forma como você contorna os problemas, porque você não tem que Uhum, aceitar que você fracassou, não precisa desistir. Você pode dizer assim: hoje a minha pintura não saiu bonita, mas agora eu já aprendi várias coisas que eu não posso fazer se eu quiser chegar a um determinado resultado. E aí eu sento com a pessoa e falo assim: olha, você está querendo fazer isso? Vamos fazer assim. Eu começo a corrigir o trabalho, entre aspas, corrigir. Eu sempre falo assim, gente, não é que esteja ajustar, né? errado, não é Vamos, que esteja seria um errado. ajuste, né? Mas a gente fala assim, você está querendo um determinado objetivo, Uhum. não existe certo ou errado na arte. É uma Isso não coisa que eu existe. percebi Tá? Não existe. dando aula. Uhum. Existe assim, o caminho. Você é entrega, né? Existe assim, o que é correto para que Uhum. você atinja um determinado objetivo, Uhum. mas pode ser diferente do que você está esperando agora, mas isso pode de repente ser uma outra técnica para você fazer alguma outra coisa. Isso. Olha, Entende? Então, assim, eu dissolvi demais as coisas. Legal, você não estava querendo dissolver, você estava querendo dar foco. Mas agora você já sabe como dissolver. Então, a partir do momento que você quiser fazer uma pintura mais abstrata e mais desfocada, você já sabe qual é o caminho que você vai seguir. Então, não é que seja certo ou errado, porque para aquele objetivo específico, a técnica é outra. E aí eu mostro, e dentro desse momento de correção, como é que você faz, né? E eu chamo muito entre aspas de correção, eu sempre reforço que não existe certo ou errado, né? é verdade. Eu mesma erro muito, nossa, Uhum. assim, erro, né? Muito, assim, no sentido de que, Uhum. pô, tô tentando, de repente, encontrar alguma coisa e transferir isso para o papel, né? Colocar isso ali. E eu tenho pensado assim, ó, eu tenho que começar a mostrar mais aqui no Instagram, né? As minhas pinturas feias, né? Ah, que legal. É porque para eles não entenderem que sempre a arte ela expressa uma perfeição, que é natural, muitas vezes as pessoas terem esse parâmetro, mas que a arte ela expressa a sua essência
dentro daquilo que você fez a sua entrega, por mais que haja uma técnica. Porque tem que fazer sentido estar ali, se desligar, para que, de fato, essa saúde mental, junto com essa arte, ganhe esse equilíbrio a partir desse autoconhecimento. Porque quando vem a comparação, quem se compara não se valoriza, né? E, de fato, assim, ter a leveza da proporção, que é o que a arte faz. A essência, ela é uma parte, mas o que transmite o nosso equilíbrio dentro da nossa saúde mental é você respeitar como que você se habilita àquele processo. Porque tudo na vida é um processo de treino, então se permita viver cada fase, junto à arte terapia, junto à aquarela. E é interessante Então, você os falar desafios. sobre essência, né? Porque o essência, a nossa vida é um eterno descobrir-se, né? É um eterno descobrir-se. E a arte, ela tem esse sentido. Ela vai para o interno, para você, de fato, exteriorizar nesse externo, a partir daquilo que você, daquele momento que você se encontra. Uhum. E muitas vezes, como você deu o exemplo da sua aluna, né, dentro da profissão dela, ela foi lá justamente para dissolver de tanto que ela estava ali engolindo ou estressada. Então, a arte permitiu, no primeiro momento, dissolver, por mais que tenha a técnica da aquarela. Mas eu tenho certeza que dali ela saiu leve, porque foi uma forma que ela encontrou de valorizar aquele momento para tentar ter o desligamento mental dela junto a essa saúde mental, né? É. E essas conquistas, né? Ou você Uhum, concluir uma pintura, porque a proposta não é só fazer uma aula de aquarela. As pessoas falam assim, você dá curso de aquarela? Aí eu falo uhum, assim, gente, eu dou uma aula que tem um começo, um meio e um fim. Se você quiser fazer, continuar pintando, você vai continuar aprendendo comigo. Só que cada aula é um tema diferente. E existe o lado legal. técnico e existe esse Uhum, lado de promover, né, a uhum, realização de algo concreto, que é você ter isso, uma pintura concluída. E você levar aquilo isso, para casa e colocar na sua decoração, né? Ou você dá de presente para alguém, como um cartão postal, de repente, você pode fazer isso também. E você tem algo seu, né? uhum. Algo feito por você. É uma extensão da sua essência, uma satisfação. E aí, esse sentido da arte terapia, né? Porque a gente está daqui a pouco, o nosso tempinho, faltam 8 minutos, né? Que vai acabar Boa, caindo. A arte né? terapia Passou rápido. passou rápido, ela tem a expressão emocional segura, que ela autorregula, ela ajuda na depressão e na ansiedade, tá? Tem acesso ao inconsciente, como eu falei de Jung, ele não era arte-terapeuta, mas ele é um estudioso da psicologia, junto a Lacan, né, e Freud, mas ele, a partir dos arquétipos, era a forma dele acessar esse inconsciente, que é isso que a arte faz, a arte abstrata, como nós conversamos, ela traz esse inconsciente, tem um acesso de promover esse autoconhecimento, e aqui automaticamente vai interligar com a sua autoestima, eu sou capaz, eu dou conta, mesmo que não seja perfeito. O importante é a satisfação e o sentido que foi para você aquele momento, tá? Vem a questão da ressignificação das experiências, que é a reintegração social nos seus encontros. Isso para mim foi muito legal, porque é um momento leve, né, prazeroso. Como você falou, mulheres que vão bem vestidas, botam seu melhor vestido. Eu estou indo para me cortejar junto à arte, né? E junto pessoas que eu vou conhecer, um café, uma troca, um sorriso, uma leveza. Porque eu acho que a arte ela traz esse sentido da leveza, é onde ela ameniza o estresse. Então, olha quanto sentido para a saúde mental, a arte-terapia, a aquarela, né, que é uma faixa, equaliza nesse sentido de autorregulação, mente e corpo e satisfação. E a questão da iniciativa também, Uhum, do fazer algo por você, não está isso, fazendo pelos outros, não está isso, muito codependente bem. de alguém para Uhum. fazer algo, né? Você simplesmente você pega, vai para a aula. Você não está codependente de alguém para te levar lá, entende? Foi o que aconteceu comigo, eu fui. Você Quando eu fui para vai. essa aula, eu simplesmente Eu fui. tenho, Me Eu arrumei tenho e muitas fui. meninas no meu WhatsApp que falam assim: ai, eu quero ir, mas é que eu tô querendo ir com uma amiga e ela tá tão enrolada. Eu falo assim: vem, só vem. Põe o seu melhor vestido
ele vem, entende? Tipo assim, Vem e se encontra com a gente. Aqui você vai se sentir gente, pertencida. Pode ter certeza, gente. Vocês vão ter o seu pertencimento, porque é um momento prazeroso, de leveza. E permita-se dissolver, né, Miriam? Toda a sua questão, se desligue. A arte vai ter sentido. Eu saí de lá mais inspirada, tá, das suas aulas, dessa aula. E olha que foi a primeira, hein? Tem outras aí que eu vou participar, tem outras pessoas que eu atendo e são artistas mesmo, que eu incentivo, crianças. Eu aprendi, sabe como que eu conheci a aquarela? Com um menino de 11 anos que eu atendo, que ele pintou a casa dos meus sonhos na aquarela. Ele falou, tia, manda uma foto da casa dos seus sonhos. É uma casa no meio do campo. Ele identificou a fotografia real, eu mandei 3, ele identificou a correta e fez a pintura. olha a sensibilidade dele, A né? sensibilidade, então tem essa questão, o artista ele é sensível, junto com ele vem a criatividade, o pertencimento, e é esse o sentido da arte-terapia, a gente tem que se permitir se conectar com ela. Ai, e é maravilhoso, é uma delícia E é quando a gente... maravilhoso, é sensacional, né? E venho aqui também, né? Deixa eu ver uns minutinhos aqui, faltam 5 minutos. É com uma enorme satisfação, né, Miriam, a gente juntar a arte com a saúde mental, porque é isso, é se promover o diferente, você está trazendo algo lá de fora, de outros países, reintegrando aqui em Brasília. Tenho certeza que tem sido um diferencial para muitas pessoas, porque é muito notável as fotografias que você tira no final. Vem a satisfação das alunas, sabe? Aquela coisa assim, consegui! Aham. Aí posso. Eu tive essa sensação, então eu posso falar com propriedade, falando de mim, mas vendo aquelas pessoas muito felizes, uma leveza, do tipo, é o que a gente precisa hoje, é buscar a leveza da vida. E a arte-terapia, ela promove essa conexão, reintegração social e essência que transborda e transcende sobre todos, junto a esse social. Sim, exatamente isso. Jaqueline, eu tô assim encantada. Essa é uma das primeiras lives, é a primeira live que eu tô fazendo. E eu tô querendo fazer uma live semanal, né, ou quinzenal, e sempre focando nessa questão da saúde mental, porque é Legal. algo que eu já notei que o meu negócio Uhum. não é dar só aula de aquarela, entende? O meu negócio não é ser simplesmente técnica, né? Uhum. É, o É meu essência. negócio o meu negócio na verdade, é trazer as pessoas para uma visão mais romântica, né? Legal. Com elas Uhum. mesmas, Isso. né? Então, assim, é o olhar para dentro, é o viver a experiência, é o estar conectado com algo que faz sentido. E a arte Isso. em si, né, é É tudo isso. apaixonante. É É tudo isso. apaixonante. A gente, a partir do momento que você olha uma determinada pintura, você começa a entender, né? Uhum. Através dos estudos, você pode estudar, várias pessoas, críticos de arte Não, e tudo é, mais, comentam. mas uma tela, como uma tela transfere a essência do artista, para de frente com uma tela e observa. Ah, mas está meio desordenada. É isso mesmo, ela está E desordenada, aí a porque pessoa foi fala isso que assim: o eu não artista sei por que que eu transmitiu. fiz isso, né? Uhum. Tem uma pintura do Renoir que eu gosto muito, que eu li no livro da Wendy Beckett, né? Que é uma Uhum. freira. Legal. Não sei se você conhece a Wendy, foi uma freira Uhum. muito assim estudiosa da arte, e ela escreveu alguns livros. E ela escreveu um livro sobre a história da pintura. E ela Uhum. colocou uma pintura do Renoir, que é uma menina com um regador. Ah, E bom. aparentemente, para quem não tem, né, não tem uma visão assim, nunca estudou um pouco mais, e aí não é uma questão da pessoa não ser inteligente ou não. É uma questão assim, Uhum. ela naquele momento ela está ignorante do que ela Ela está está bruta. vendo. Tipo assim, eu vejo uma pintura e eu gosto, mas eu não sei dizer porquê, Isso. né? E Ah, existem pessoas que são filósofos né, da uhum. arte e que conseguem transcrever isso, traduzir Uhum. isso, coisas que às vezes o artista mesmo nem pensou, porque estava no subconsciente dele e ele colocou Isso. na tela. Uhum. E por que que aquilo conecta tanto com a gente, né? Que é uma coisa universal, né? Então tem a pintura da menina e o regador, que Isso, que é a coisa mais bonita. ela fala assim, 1 minuto, 1 minutinho.
Eu Ela fala acho assim que bonitinho. Renoir se abaixa na altura da menina para mostrar para gente o jardim da infância, que é um jardim Uhum. que os adultos perderam, né? Isso é um resgate da infância. Por isso que eu falo que a arte ela acessa a sua criança interior, que é o que está Exatamente, lá no primário, e você precisa colocar ela no colo e ser parte desse momento que a arte terapia te promove, né? exatamente. E Então é vamos isso. fechando. A gente É cuidar da isso, né, nossa amiga? criança interior, deixar Cuidar ela mais. da nossa. Permita a sua criança interior entrar na arte terapia, né? É Para que, de exatamente fato, isso. todo esse contexto faça sentido para você de forma leve. Porque a criança é isso, ela é um ser leve, e a gente tem que resgatar a nossa criança para manter a nossa saúde mental, porque o nosso adulto é exigente. Quem é Exatamente. perfeccionista é o adulto. Né? Tem criança perfeccionista? Tem, mas o adulto, ele é. Quem tem medo Né? é Ele está na o rigidez. adulto. A Isso, criança não tem medo de sentar na não frente de uma folha de papel. tem. Não tem, não, e não tem medo de transmitir aquilo que está no inconsciente, né, que traz satisfação para ela. É, Tipo, eu vou fazer, é a minha forma de ser feita. Então, não está sobre o julgamento do olhar do outro, porque ela está na aceitação de si. Por isso sim. que eu falo que é a essência, a arte E as terapia é a mães, transmissão de né, que essência. têm Uhum. crianças pequenas também olharem para isso, praticarem um pouco de arte e É, se colocar no lugar em da casa é criança. cheio de arte, cheio de desenho pela casa. É, Meu filho mais velho tem muita história com a arte, assim, e eu acho bacana, e eu incentivo as crianças, né, eu fortaleço isso dentro de cada adulto, de resgate, incentivo até como profissão. Tem uma paciente minha aqui que ela é especialista em arte, eu vou um dia te apresentar, e de fato transborda, né, transcende e faz a gente renovar aquela nova janela que é me perceber, se né? perceber, se conectar, né? Se conectar, E se é curar, uma conexão né? mútua. Quantos Se símbolos, curar. A quantos arte, ela é a símbolos cura. saem do Uhum. subconsciente, estão ali na sua Dissolvem, né? cabeça. É, Quantos símbolos se dissolvem daquilo que está trancado e a arte te permite liberar, né, exatamente. Miriam? Gente, Então, para a gente fechar, né? Vamos lá, Miriam, a gente vai se despedindo agora, pode falar, tem não, o seu público eu aí, queria depois eu agradecer falo. as pessoas pelos comentários. Eu tô lendo É, todos. foi Gente, bem muito legal. obrigada. Nós estamos muito felizes das pessoas que participaram aqui conosco, tá? Foi um prazer incrível. Como ela falou, a gente pode vir fazer novas lives aí, reintegrando a arte, a saúde mental, como forma de ser leve. Vocês permitirem as aulas da Miriam para você ver e sentir, porque é o sentir que a arte faz internamente. A partir do que a gente libera nesse inconsciente, nessa conexão e nessa reintegração É social. isso aí. Isso é o equilíbrio para a saúde mental, tá É bom? isso aí. Então, agradeço a todos que estiveram aqui conosco essa noite. A live ficará gravada, tá? Para quem quiser assistir. Agradeço você, Miriam, pela oportunidade dessa troca, porque eu acho que cada encontro que a gente tem com um profissional, com uma pessoa, com um ser humano, também é um presente. Ah, eu que E agradeço aí, demais também. né, Muitíssimo é uma obrigada. oportunidade Foi um que eu prazer. realmente tenho uma enorme satisfação. Tá bom? O prazer é todo meu, tá? Obrigada, E um gente. Tchau, excelente final tchau. de semana para todos. Você quer deixar algum Obrigada. comentário para os seus amigos e alunos que estão aí? Ah, não, é só mesmo dizer assim, ó, amanhã a gente se encontra na aula. Eu espero vê-los novamente em breve e muitíssimo obrigado por todo mundo que está participando desse projeto comigo, porque tem sido um prazer imenso. Eu fico assim, encantada, realmente encantada com as coisas que eu vejo. Que bom. Isso aí. Não tem como nem não se encantar de tão belo que é a arte com aquarela, né? Tá Muito bom? obrigada, gente. Boa Obrigada, noite. gente. Boa noite, bom final de semana para vocês. Agradeço a todos por hoje aqui. Foi uma satisfação incrível. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau. Terminando aqui, gente, vamos ver como é que eu salvo essa live.